Pensem no que aconteceu no dia de hoje. Não com a sua vida. Corinthians. Também, né? Também, claro. Faz parte. Não só o que aconteceu com a sua vida. Agora pensa no que aconteceu hoje no mundo. Com certeza algumas pessoas nasceram, algumas pessoas morreram, algumas pessoas ganharam dinheiro, algumas pessoas perderam dinheiro, algumas pessoas ficaram felizes, algumas pessoas ficaram tristes. Pensa, né? Imagina você pensando nas 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, quantas coisas acontecem num dia só. Isso é a nossa vida. Esse é o jeito que nós vivemos aqui neste mundo. Salomão está em Eclesiastes, abram lá capítulo 3, buscando um significado para a sua existência num mundo como esse. Num mundo em que as coisas acontecem, dia após dia. E nessa reflexão a respeito dessa nossa vida e naquilo que pode dar significado para a nossa existência, ele vai agora fazer uma reflexão sobre o tempo. Capítulo 3 de Eclesiastes. Talvez essa seja uma das passagens mais conhecidas do livro de Eclesiastes, junto com o capítulo 12, claro. E é um texto de fato bem conhecido. Nós vamos analisar do versículo 1 até o versículo 15 na mensagem de hoje. Salomão diz assim, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Senhor, nós queremos rogar a Ti, para que o Senhor nos ajude agora e ilumine o nosso entendimento, o nosso coração, para a explanação e compreensão e aplicação da Tua Palavra em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de poder abri-la, estudar e que essa palavra possa cumprir o propósito para o qual ela foi criada, que é transformar as nossas convicções e o nosso proceder aqui neste mundo. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Salomão está fazendo uma consideração a respeito do tempo. E logo de cara, no versículo 1, ele já deixa claro: para tudo há uma ocasião certa. Essa expressão é muito rara na Bíblia. No Antigo Testamento ela acontece apenas 4 vezes. Uma aqui em Eclesiastes, uma em Neemias e 2 no livro de Esther. Se você olhar lá no finalzinho de Esther, no capítulo 9, nas 2 vezes em que ocorre essa palavra, a história de Esther é muito interessante, não é? Depois pode ler o livramento que Deus dá para o povo. E depois de todo esse livramento é instituída uma festa.
chamado Purim. Antes não havia, e depois do livro de Esther, o povo passa a celebrar. E no versículo 27 do capítulo 9 de Esther, lá no finalzinho, fala assim: os judeus decidiram estabelecer o costume de que eles e os seus descendentes e todos os que se tornassem judeus não deixariam de comemorar anualmente esses 2 dias, na forma prescrita e na data certa. Aqui é mais uma vez que essa expressão ocorre na data certa, na data exata, e lá no versículo 31 diz: e confirmando que os dias de Purim deveriam ser comemorados nas datas determinadas, conforme o Judoqueu, o Mardoqueu e a rainha Esther tinham decretado e estabelecidos para si mesmo, e o versículo continua. Ou seja, essa data determinada, estabelecida. Então, quando Salomão aqui está escrevendo para tudo há uma ocasião certa, ele está partindo do pressuposto de que o tempo é domínio de Deus. Porque ele não está falando para tudo há uma ocasião, as coisas acontecem aleatoriamente, ao acaso, e tudo ocorre segundo o pensamento humanista, evolucionista nosso, tudo é fruto do acaso. Ele está falando, não, para tudo há uma ocasião, um tempo determinado, certo, exato. Ou seja, se você chorou hoje, era determinado que você chorasse hoje. Se você sorriu hoje, era determinado que você sorrisse hoje. Isso é o que a Bíblia ensina a respeito do tempo, porque o tempo nada mais é do que um dos fatores que mostram a soberania do nosso Deus, o controle do nosso Deus sobre todas as coisas. Mas daqui a pouco a gente vai ver o nosso papel diante desse tempo, que também Salomão vai mostrar. E depois ele continua dizendo: há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. A conclusão, se há ocasião, se o tempo é determinado, estabelecido, pré-estabelecido por Deus, a consequência disso, o corolário, a consequência natural disso é o quê? Então tem um propósito para essas coisas. As coisas não acontecem aleatoriamente. Essa palavra propósito tem uma ideia de aquilo que agrada, aquilo que dá prazer. Agora, aquilo que agrada quem? Ao nosso Deus. Se Deus estabelece o tempo do jeito que Ele estabelece, então é porque Ele se agrada do jeito que as coisas acontecem. Salomão vai usar agora para descrever esse tempo por 29 vezes, em 8 versículos, essa palavrinha tempo. Tanto que na leitura quase vira um trava-língua, né? É tempo disso, é tempo disso, é tempo disso, é tempo disso. Né? Quando você já não consegue falar a palavra tempo mais, porque são 29 vezes que ele usa essa palavrinha em 8 versículos. E ele vai usar uma técnica literária que a gente conhece hoje, pelo menos se você gosta de literatura, chamado de merisma. O que é merisma? Merisma é uma figura de linguagem quando você usa 2 extremos, mas na verdade para descrever o todo. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega, está querendo dizer que Deus é tudo, Deus é o nosso Deus, é o controlador de todas as coisas. E para isso, vai dizer, Ele é o começo e o fim. Ele criou os céus e a terra, quando Gênesis escreve isso, são 2 extremos para dizer que Deus criou todas as coisas. Então Salomão vai fazer isso também. Salomão vai pegar esses extremos para mostrar que Deus controla o tempo. Deus controla todas as coisas. Agora, percebam bem que na nossa análise de Eclesiastes, desde a mensagem passada, que foi há 3 domingos, se alguém lembra, né? Essa mudança, essa inserção de Deus na jogada, faz agora Salomão mudar a sua percepção. Porque até aqui o livro estava extremamente meio pessimista, porque você não tinha Deus na equação. E quando você tira Deus, fica algo meio nebuloso, meio sem sentido, sem propósito. Agora não, agora Salomão está mostrando Deus, a influência que Deus tem, o domínio que Deus tem na história, o controle que Ele tem sobre a humanidade, inclusive nessa sua reflexão agora sobre o tempo. Para a gente entender esses termos, claro que a gente tem que recorrer à cultura em que essa narrativa foi escrita, essa poesia foi escrita. Isso porque alguns aqui para nós é muito conhecido, outros é algo que não é muito da nossa cultura. Então talvez você pergunte, como assim juntar e espalhar pedras? O que é isso? Quer dizer que há tempo de você sair e ficar pegando umas pedrinhas, colocando no bolso, e depois há tempo de você pegar essas pedrinhas e jogar outra vez no chão? O que ele está querendo dizer com isso?
Então, a gente tem que lembrar como era a cultura, e eu vou explicar alguns desses termos para vocês. Agora, claro, a gente não vai passar por todos exatamente, mas algumas coisas chamam a atenção aqui. A primeira coisa que chama a atenção nesses 8 versículos, 7, do 2 até o 8, a respeito desse tempo, é que Salomão não está escrevendo numa perspectiva antropocêntrica. Ele não está dizendo assim, é tempo de eu fazer isso, é tempo de eu fazer aquilo, é tempo de eu fazer aquilo. Ele está falando assim, é tempo de Deus fazer essas coisas. Daqui a pouco ele vai mostrar o nosso papel nesse tempo. Mas ele não está escrevendo para o homem dizendo assim, há tempo de você fazer essas coisas, há tempo de você cantar, há tempo de você sorrir, há tempo de você dançar, há tempo de você colher, há tempo de você plantar. Ele não está falando isso para o homem. Ele está querendo dizer, Deus escreveu a história assim. Deus controla a história assim. E como indicador está esse primeiro melisma. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Salomão começa com isso, primeiro, claro, porque isso é o básico da vida, é o início e o fim da vida, mas são aqueles dois fatores que o homem não tem controle. O homem tenta ter controle sobre essas coisas. Por exemplo, a gente tenta se precaver os casais para não ir nascendo um filho atrás do outro. Isso é bom, claro. Mas quando Deus quer que venha, pode fazer o que quiser. Vai vir, filho. Por outro lado, tem aqueles que gostariam de ter filho e Deus fala, não, você não vai ter um filho. Na sua soberania, ele decide que algumas pessoas vão ter estéreis e não vão conseguir ter filhos. Ou seja, o nascer é obra de Deus. Agora, claro que a gente tem uma participação nisso, é óbvio. Do mesmo jeito, o morrer também é uma obra de Deus. Há um ditado no Brasil, que ninguém morre de véspera. E de fato é a pura verdade numa perspectiva teocêntrica. Quando Deus está no controle, ninguém morre porque escapou do controle de Deus. Ninguém morre porque Deus... esse cara era para ir um pouquinho depois e ele morreu um pouco antes do previsto. Tudo está determinado por Deus. Então Salomão analisa esses versículos não da ótica do homem, mas da ótica de seu pai. Seu pai Davi. Porque foi Davi que escreveu: todos os meus dias estão escritos no teu livro. Todos os meus dias já foram determinados por ti. Ou seja, talvez Salomão tenha aprendido com o pai dele que Deus controla todas as coisas. Esse é o Salmo 139, escrito por Davi. E Deus às vezes faz algumas coisas de uma maneira interessante. Eu me lembro em 2013, falhar a memória. No mesmo dia em que nós saímos de Atibaia e estávamos vindo para Ribeirão, para o velório da avó dela, que acabara de falecer, foi o dia em que nós passamos na maternidade e ficamos sabendo que a Aline estava grávida. E imagine aquele sentimento no carro, vindo de Atibaia para Ribeirão, sabendo que ia nascer uma criança e a gente tinha acabado de perder a avó dela. Ou seja, no mesmo dia é tempo de nascer e tempo de morrer. No mesmo dia, aquele misto de sentimentos que a gente passa. Há tempo também de arrancar e de se plantar, arrancar o que se plantou e plantar, isso, claro, numa sociedade agrícola onde eles vivem. Isso é muito interessante, porque isso mostra a soberania de Deus. Talvez para a gente soe estranho isso, porque se você quiser comer alguma coisa, é só você ir ao mercado e comprar aquilo que você quer. Agora, a gente está falando de uma sociedade em que, se eles quisessem comer, eles tinham que esperar o tempo da colheita. Não tinha todo momento, né? Eu quero comer uma fruta, vou lá e pego, quero comer um milho, quero comer um cereal. Eu tinha que esperar o tempo da colheita. E às vezes, esse tempo da colheita era um ano. Ou seja, o homem tem parte nesse princípio do tempo, nessa questão do tempo, mas na verdade quem controla é o nosso Deus. A gente tem que também entender que Eclesiastes foi escrito num contexto de guerras. É por isso que ele fala, há tempo de matar. A gente não vive nesse contexto mais. Então não vou dizer para você que há tempo de você matar outra pessoa. Fique tranquilo, Deus não vai falar isso para você, porque nós não vivemos mais naquela época em que Israel precisava guerrear com os outros povos, e na verdade Deus utilizava Israel para punir a maldade de outros povos.
como usou outros povos para punir a maldade de Israel, como foi no caso da Babilônia, da Síria e depois de Roma, lá no Novo Testamento. Então Deus fazia isso com o povo de Israel também. Ele falava, ó, vocês vão lá e vocês vão passar o fio da espada todo mundo daquela cidade. E quando Deus fazia aquilo, não é porque ele é um sádico e está desprezando aquela cidade por coisa do tipo, mas ele estava punindo a maldade daquele povo e usando Israel para isso. Então havia tempo de matar. Aliás, a Bíblia, acreditem ou não, defende a pena de morte. E se vocês quiserem a minha posição como pastor de vocês, eu também acredito que deveria existir a pena de morte, se nós vivêssemos num país sem corrupção. Porque a pena de morte é para a autoridade, e a autoridade no nosso país não é tão confiável assim, então é melhor não ter. Se vivêssemos uma utopia em que a nossa autoridade fizesse exatamente a vontade de Deus sempre, eu ainda assim defenderia, aí sim eu defenderia o preceito bíblico da pena de morte. Então, de fato, é tempo de matar. Isso talvez seja um dos ápices dos direitos humanos. A pena de morte é o ápice do direito humano. Está querendo dizer que se você tirar a vida de alguém, isso é tão grave, que você vai pagar com a sua própria vida. Isso é muito grave. Direitos humanos não é o que as pessoas falam hoje aí, direitos humanos é isso. Isso é valorizar a vida. Bom, tempo de derrubar, tempo de construir, feitos as construções ali com pedras reaproveitáveis, hoje não acontece mais isso. Aí no versículo 4 tem uma dupla interessante aí. Porque quando ele diz há tempo de chorar e tempo de rir, e há tempo de prantear e tempo de dançar, Salomão está usando uma dupla aqui em que o sentimento é o mesmo. O que muda é se é particular ou é público. E isso é muito curioso, que ele coloca um do lado do outro. Então ele diz, quando a gente chora, esse termo dá uma ideia de você chorar sozinho. Talvez ninguém está vendo. E tem muitas vezes que a gente ri também sozinho. Tem vezes que a gente ri da gente mesmo, na verdade. Né? Agora, quando fala prantear, parece que é aquela tristeza que você compartilha com alguém. E claro, o contrário disso também, quando você dança, é quando você se alegra com outras pessoas por meio da dança. Embora também, claro, a gente dança sozinho. Na verdade, a gente dança mais sozinho do que com outras pessoas. Quando a gente tem coragem para fazer aquilo que a gente não faria quando estão outras pessoas. Há tempo de abraçar e tempo de se conter. Quando eu estava pensando nessa dupla, me veio à mente o que nós como igreja devemos fazer. Isso é extremamente difícil quando a gente precisa se conter em abraçar uma pessoa. Mas isso é necessário. Paulo vai mostrar lá em 1 Coríntios capítulo 5 que se algum dentre nós, dizendo-se cristão, e ainda assim viver deliberadamente no seu pecado, um dos passos da disciplina é a gente não abraçar essa pessoa. Paulo vai falar assim, você não pode nem comer na casa dele. Rompa sua comunhão com essa pessoa como um processo de disciplina, para Deus pesar a mão sobre essa pessoa. Então há tempo de abraçar, de acolher, de se alegrar com as pessoas, mas há tempo também de você chegar, quando você não mudar de vida, eu não vou ter comunhão com você. Eu não posso compartilhar essas coisas se você não mudar de vida. Tempo de procurar, tempo de desistir de procurar, né? Não adianta pular para São Longuinho, tem hora que tem que desistir mesmo, fala assim, cansei. Aí é assim que você procura, que você acha, né? Quando você fala assim, não quero mais procurar, acho que não vou conseguir encontrar, aí você vai lá e acha que você estava procurando. Ou quando você começa a procurar outra coisa, aí você acha que você estava procurando antes. Há tempo de guardar, há tempo de jogar fora, rasgar e costurar. As mulheres devem entender isso. Aliás, naquela época é engraçado que quando eles ficavam irados, eles rasgavam suas vestes. Há várias expressões dessas na Bíblia, né? E eles rasgando as suas vestes. Eu fico imaginando assim, a mulher chegando pro cara e falando assim, cara, para de ficar irado, porque assim, eu não aguento mais costurar suas roupas, né? Toda vez que você fica irado, você rasga suas vestes. Cara, se controla. Mas há tempo de ficar irado, indignado. Jesus ficava irado, né? Então os personagens eram um símbolo daquela época, né? E eles rasgando as suas vestes, eles ficavam indignados e rasgavam as vestes. Imagina a mulher brigando depois com ele em casa.
Há tempo de amar, tempo de odiar, lutar e tempo de viver em paz. E deixa eu explicar o que é isso do termo do versículo 5, espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Aqui pode ter duas posições, tá? Uma é referente a construções, porque naquela época as pedras eram reutilizadas, as construções eram de pedras, mas ele já falou isso, né? Há tempo de destruir e tempo de construir, ele já falou isso. Então provavelmente ele está aqui se referindo a questões das guerras. Porque naquela época, quando você ia guerrear com outro povo, uma das primeiras coisas que você tinha que fazer para ser bem sucedido era tentar destruir a provisão daquele povo, que ficava fora da cidade fortificada, os campos onde eles plantavam as coisas. E como eles faziam isso? Pegavam um monte de pedra e ficavam jogando na terra, naquele campo, para não produzir mais e não dar sustento para aquele povo que você queria guerrear. Então é provável que Salomão tenha essa figura na mente, falando assim, tem horas que é bom jogar pedra, sair para a guerra, para batalhar, mas tem horas que não, você vai juntar essas pedras. Talvez isso reflita o que ele fala no versículo 8, no finalzinho, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Enfim, Salomão está descrevendo um todo da nossa vida praticamente. Você pode pensar aí em várias e várias outras situações da nossa vida. Por exemplo, há tempo de estudar, tempo de trabalhar e tempo de se aposentar. Menos para o nosso governo. Não tem tempo de aposentar mais, né? Mas pensa, há tempo para tudo. E curioso é que quando a gente encontra uma pessoa que está vivendo fora do tempo, parece que é estranho. Né? Sabe aquele, imagina um senhorzinho de 80 anos e fala assim, agora eu vou começar a estudar. Não é engraçado? Você fala assim, parece que está fora do tempo dele, assim, né? Ou ele fala assim, meu sonho agora é ser pai. Peraí, mas parece que já passou a fase de ser pai, né? Há tempo para tudo. E quando a gente não entende esse tempo que nós vemos e queremos ver fora do tempo, há um grande problema. Na verdade, isso é uma das conclusões que Salomão vai fazer desse texto, como a gente vai ver depois. Bom, então Salomão primeiro fez essa reflexão a respeito do tempo. Há tempo para tudo. Mas não é só uma reflexão por fazer, agora ele vai tirar as suas conclusões dessa reflexão. E a primeira conclusão, por mais esquisito que pareça, é a velha pergunta de significado para a vida. Se a vida é esse ciclo em que as coisas acontecem no tempo que Deus determina, no tempo que Deus deseja, então o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Essa é a grande questão do livro de Eclesiastes. E Salomão, na sua análise do tempo, ele não esquece dessa questão. Então ele está pensando no tempo, mas ele está pensando no tempo tentando encontrar um significado para a sua existência. Ele fala, o que ganha o trabalhador então por todo o seu esforço? Eu tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também expôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Primeira conclusão é que se o tempo mostra a soberania de Deus, então tudo ocorre num tempo apropriado. Até a história da redenção, que é a história que a Bíblia conta, acontece num tempo apropriado. Quando a gente lê a Bíblia de uma perspectiva meramente humana, parece que Deus está fazendo plano B, plano C, plano D, parece que Deus assim criou Adão e deu errado. Vamos pensar no plano B. Chega Caim e Abel, Caim matou Abel. Vamos pensar agora no plano C. O pessoal desobedeceu muito, vou ter que destruir a terra inteira com o dilúvio. Não, eu vou chamar um povo para mim, o povo de Israel. Esse povo de Israel também não quer. Vamos pensar uma coisa. Não tem como. Vai lá, Jesus Cristo, e você vai ter que descer lá da terra. Aliás, eu já ouvi isso, por incrível que pareça, né? Péssima teologia. Quando a gente olha para Gálatas 4:4, a Bíblia fala que na plenitude do tempo Deus enviou Jesus Cristo. O que é essa plenitude do tempo? No tempo estabelecido por Deus. Era naquele dia, que não é 25 de dezembro, era naquele dia exato que Jesus iria nascer. Quando foi decidido isso? Antes da fundação do mundo. Aliás, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus conhecido, esse termo conhecido também pode ser traduzido por eleito, escolhido, antes da criação do mundo. Ou seja, quando Deus, nos seus decretos eternos, estava falando, eu vou criar o mundo, eu vou permitir o mal vai entrar no mundo,
Jesus Cristo vai nascer no tempo determinado e vai morrer no dia determinado e vai ressuscitar no tempo determinado. Ou seja, se Deus controla o tempo, nada escapa do seu controle. Tudo é feito conforme Deus deseja. Esse é o nosso Deus que é soberano sobre todas as coisas. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E mais, o texto vai falar que a respeito desse tempo, Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Há duas possibilidades também de entender esse anseio pela eternidade. A primeira possibilidade é aquele desejo do homem de não morrer. Essa é a primeira possibilidade de entender esse versículo. Mas não é bem o que Salomão está tratando em todo esse parágrafo, e aliás no livro de Eclesiastes. Ele não fala sobre isso em nenhum momento do livro, não é isso que ele está tratando. O que ele quer mostrar, eu entendo com essa expressão, ele pôs no coração do homem o anseio pela eternidade, é que nós nascemos e vivemos aqui nesse mundo e todo ser humano busca algo que dá significado para a sua vida. Busca algo que é perene, algo que vai durar, algo que vai fazer diferença de fato na sua vida. Essa é a busca dele. E ele está falando, se Deus fez tudo determinado, então foi Deus que colocou isso no nosso coração. Deus nos fez assim. Então Salomão não está indo por uma busca em que Deus não aprova. Pelo contrário, Salomão está indo por uma busca por um significado da sua existência, porque Deus colocou esse anseio no coração dele, por algo que é duradouro, por algo que é perene, por algo que é eterno. Mesmo assim, por outro lado, se Deus coloca isso no coração do homem, mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Claro, nós somos seres humanos limitados pela nossa pequenez. A segunda coisa que ele descobre no versículo 12, a primeira é que o tempo é pré-determinado por Deus. Segundo, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Olha que conclusão interessante. Salomão conclui assim, bom, se o tempo é pré-determinado por Deus, sabe então qual é a minha conclusão? Vá ser feliz. Essa é a conclusão de Salomão. A Bíblia deseja que nós sejamos felizes. Esse é um dos grandes dilemas que eu encontro no aconselhamento bíblico. Um casal está se separando, ele chega para mim e fala assim, não, mas Deus quer que eu seja feliz. Então eu não estou sendo feliz com essa pessoa, eu vou ser feliz com outra. E aí eu afirmo sim e não. Deus não quer que nós sejamos felizes se o conceito de felicidade é aquilo que está em nossas mentes. Porque o conceito de felicidade nas nossas mentes não é o conceito de Deus de felicidade. Então, se você tem um conceito de felicidade que foge ao padrão da Bíblia, aí de fato Deus não quer que você seja feliz de acordo com aquilo que você está pensando. Então, sempre o que a gente quer, né? Riqueza, nunca passar mal, nunca ter problema de saúde, os filhos nunca darem trabalho. Esse é o que a gente quer, isso é felicidade para a gente. Isso é felicidade. Agora, se de fato o conceito de felicidade que nós temos é o que Deus deseja, então sim, de fato, Ele quer que nós sejamos felizes. Aliás, esse é um dos propósitos pelos quais a Bíblia foi escrita, para o bem-estar da criatura de Deus. Uma vez esse bem-estar foi rompido com a entrada do pecado, e Deus agora está restaurando essa criatura para viver uma vida plena nele novamente, uma vida de significado, uma vida feliz, prazerosa. Então aqui a Bíblia não está pensando para os corintianos que estão aqui, nessa felicidade em que amanhã vocês já esquecerão. Eles estão felizes hoje, eu sei disso, né? A maior torcida do estado de São Paulo está feliz porque o Corinthians ganhou o título paulista em cima do Palmeiras na casa deles ainda, está lotado, né? Nem eu sou corintiano, mas é bom ver os palmeirenses ali todos tristes, tá? Mas não é dessa felicidade, dessa alegria que Salomão está escrevendo. Ele está escrevendo daquela felicidade, daquela alegria que só vem de Deus.
Isso porque esse conceito de felicidade, que vai aparecer lá no finalzinho de Eclesiastes, eu vou desenvolver mais essa ideia, inclusive usando Agostinho, que pensou bastante sobre isso, mas ela não está sozinho aqui nesse versículo. Logo ele vai escrever um outro conceito que você tem que entender junto com alegria, mas daqui a pouco eu explico para vocês. Então ele desenvolve essa conclusão de descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobrir também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. O que Salomão está dizendo aqui é: se o tempo é pré-determinado e estabelecido por Deus, não há nada melhor para o homem do que usufruir desse tempo. Entender o seu papel dentro desse tempo pré-estabelecido por Deus. E aí entra uma das grandes questões da teologia que é difícil de se explicar. Porque se Deus predeterminou e conhece o tempo e escreveu a história, como as nossas decisões fazem sentido nesse mundo? É difícil a gente tentar conciliar essas duas coisas, mas é isso que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que escreveu a história. Por outro lado, ele escreveu a história de uma forma que eu e você não somos robôs, não somos já manipulados e tudo mais. Nós somos seres que vivem, que conversam, que escolhem, que fazem decisões. Decisões essas que não fogem à soberania de Deus. Mas nós fazemos decisões. Então o Salomão está falando: sabe o que você deve fazer? Pratique o bem, come, bebe e seja recompensado pelo seu trabalho. Ou seja, viva debaixo desse tempo que Deus estabeleceu, entendendo o seu papel nesse tempo. E aí a gente tem que lembrar que várias dessas ações que ele descreveu, embora reflitam a soberania de Deus, mas na verdade há pessoas que fazem isso, tanto por bem quanto por mal. Há um texto interessante que reflete isso vindo da boca de Jesus. Jesus Cristo disse assim: os escândalos virão, mas ai daqueles por meio de quem os escândalos virão. A primeira frase mostra a determinação de Deus. Jesus Cristo está falando: vai vir escândalos, vai vir. Quem determinou isso? Deus. Vai vir escândalos. Mas a segunda frase mostra: ai daquele por meio de quem os escândalos virão. Ou seja, se você entende que está tudo determinado por Deus, você tem que entender então qual é o meu processo disso. Eu vou fazer o bem. Se Deus é soberano, eu não vou lutar contra esse Deus. Deixa para outro que venha o escândalo, que venha por ele. Deixa que o pecado venha por meio de outro e não por meio da minha vida. Ele vai vir, Jesus Cristo falou, mas não precisa ser por meio da minha vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou praticar o bem, eu vou comer, beber e ser recompensado pelo trabalho. Desde que entendido nessa última frase desse versículo, como um presente de Deus. Porque lembra, se você tira Deus da jogada, essas coisas não fazem sentido. Você não vai comer, você não vai beber, você não vai ser recompensado pelo seu trabalho, isso não vai fazer sentido nenhum. Agora, se de fato isso é um presente de Deus, o presente de Deus nesse contexto é você estar reconhecendo a soberania dele sobre todas as coisas, aí sim isso é um presente de Deus. Porque você vai chegar no final do seu dia, depois de um dia de trabalho, sabe aquele dia cansado, que você fala assim: gente, hoje foi aquele dia que eu não vejo a hora de chegar em casa, pôr super para cima, beber alguma coisa que você gosta de beber ali, né? Comer alguma coisa que você gosta e esticar a perna. Se você busca no trabalho, como nós já vimos, um significado para a sua existência, você vai chegar no final da sua vida e vai ficar frustrado, porque isso não vai te dar significado. Agora, se isso for um presente de Deus, você vai chegar no final do seu dia e vai falar: graças a Deus, por mais um dia de trabalho que Ele me deu. Então eu vou usufruir da recompensa do meu trabalho, porque isso é um presente de Deus. Essa é a segunda lição que Salomão desenvolve. Terceiro, versículo 14. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. Ou seja, o homem não consegue entender as coisas de Deus. Deus coloca um anseio por ser significativo nesse mundo, por fazer algo que dure. Mas a gente não consegue fazer isso. Agora, tudo o que Deus faz, e se Deus está no controle, permanece para sempre. Como a gente poderia dizer no português, Deus não dá ponto sem nó, né? Aquela expressão, ele sabe porque ele está fazendo as coisas, ele faz por um propósito específico, e tudo que ele faz permanece para sempre.
A isso nada se pode acrescentar. Perceba que Salomão está fazendo agora um contraponto entre a nossa responsabilidade, porque há uma facilidade muito grande dos homens pensarem, bom, então se eu tenho um papel nesse tempo que é controlado por Deus, então eu manipulo esse tempo que é controlado por Deus. E eu já vejo muita gente pensando e falando isso para mim. Por exemplo, assim, não, imagina que eu acordo no dia e Deus quer que eu vista essa roupa e eu falo, não, agora eu vou vestir a outra. E Salomão falando assim, não há como isso acontecer. Você não tem como enganar a Deus. Você não tem como ultrapassar a Deus. Porque você não sabe como ele escreveu a história. Então ele escreveu uma história de um jeito que a gente vive como seres livres, que tomamos decisões. Mas uma vez que a gente tomou decisão, era isso que Deus tinha determinado. Ou seja, você não pode acrescentar nada ao que Deus já escreveu. Perceba como Eclesiastes é extremamente filosófico, né? E disso nada se pode tirar. Agora, por que Deus faz isso? Deus assim faz para que os homens o temam. Porque se você vive uma vida não crendo nessa soberania de Deus, ou crendo que você é um ser livre, autônomo, para tomar as suas decisões, você não vai temendo Deus que é soberano sobre todas as coisas. Agora, se você acredita nesse Deus que controla o tempo e controla todas as coisas, você vai temer esse Deus. E aí é essa palavra que deve ser entendida junto com aquela felicidade. Felicidade não é autonomia, não é fazer o que eu quero, quando eu quero, porque eu quero, porque isso é o conceito de felicidade. Deus quer que você seja feliz nesse sentido. Deus quer que você seja feliz temendo, vivendo de uma maneira que agrade a Deus. Isso dá significado para a nossa existência. Então Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. E aqui, esse versículo que é difícil entender o que Salomão está querendo dizer com isso, mas parece que ele está querendo mostrar um motivo final e que vai fazer a ponte para a mensagem de semana passada. Ou seja, Deus, literalmente aqui, ele chama de volta o passado. Parece que Deus traz à tona aquilo que nós fazemos. Então, Deus é Senhor sobre todas as coisas e sobre o tempo. Nós temos a nossa responsabilidade diante dessa soberania de Deus de andarmos de conformidade com o temor dele e assim ser feliz. E Salomão está mostrando o porquê de tudo isso. Porque Deus vai investigar todas as coisas, inclusive o passado. Então, esse é o motivo pelo qual nós devemos temer a Deus. Deus é um Deus que investiga, que chama de volta, Ele não esquece. Nada foge do controle da soberania dele. Esse é o papel do tempo na existência humana. Então Salomão tirou algumas lições. E eu queria terminar, depois de olhar só para um versículo nos Salmos, relembrando essas lições. Primeira lição diante de tudo isso é: reconheça a soberania de Deus na sua vida. Aliás, quando a gente fala viver a vontade de Deus, nessa perspectiva de um Deus soberano, por exemplo, imagina que você precisa tomar a decisão de que faculdade vai estudar. E aí você pensa assim: qual é a vontade de Deus para isso? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, o que Deus quer para a minha vida? Essa não é a vontade de Deus, não é nisso que reside a vontade de Deus. A vontade de Deus reside em que nós reconheçamos que Ele é soberano e nós tomemos uma decisão debaixo do temor dEle. Independente do que você vai estudar, Deus está mais preocupado com o jeito que você vai fazer isso. Então Deus não selecionou você para ser um engenheiro, qualquer coisa. Não é essa a vontade. A vontade de Deus é que você seja santo vivendo no temor dEle. E viver a vontade de Deus para nós é mais experimentar, porque Deus já é soberano sobre todas as coisas. Você simplesmente se conforma a essa soberania dele. Você vive e aproveita e usufrui aquilo que Deus tem posto na sua vida. Isso é viver a soberania de Deus e reconhecer ela em nossa vida. Por outro lado, a segunda lição que Salomão aprendeu aqui com essa análise do tempo é a insignificância do ser humano. Diante dessa soberania de Deus em relação ao tempo, o que nós aprendemos sobre nós mesmos é que nós somos insignificantes. E se somos insignificantes, mais uma vez, o que temos que fazer? Nos submeter à vontade deste Deus.
Então, com o tempo, a gente aprende quem Deus é e a gente aprende também um pouco de nós. Vamos lá no Salmo, capítulo 90, ou Salmo 90, e eu quero terminar com esse texto. Salmo 90. A partir do versículo 7. Salmo 90, a partir do versículo 7, diz: somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Ou seja, Deus investiga. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Moisés, no autor desse salmo, também está refletindo sobre o tempo, sobre quão passageira é a nossa vida. E aí ele descreve no versículo 11: quem conhece o poder da tua ira, pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. Ou seja, diante dessa soberania de Deus em relação ao tempo, o que nós devemos fazer é ensinar, então, Deus, a contar os nossos dias. Ou seja, como eu devo viver aqui neste mundo, porque é assim que eu vou encontrar a sabedoria. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.